Boa noite, seja bem-vindo a mais uma célula online. É um prazer ter você aqui conosco. Eu espero que nessa noite você seja imensamente abençoado. Amém? Amém, aleluia. Mais profundo do mar, dos mais altos do céu, mesmo se o medo chegar, tu estás comigo. Nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Se o meu coração te pertence, meu coração te pertence. Meu coração te pertence, Deus. Meu coração te pertence. Oh, meu coração te pertence. Aleluia. Santo é o Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, santo é o Senhor. Amém. Obrigado, Jack. Aleluia. Jack é um ministro bênção aqui da igreja. Deus te abençoe. Você que está nos assistindo pode estar pensando por que eu estou aqui sozinho hoje. Mas hoje é uma célula muito especial, porque a gente está com quase uma célula inteira. Então eu queria chamar para cá os convidados nessa noite. Eles são todos de uma mesma célula. Então vem para cá então o pastor Tomás, a Adileia, o Reginaldo, a Maria Eduarda, a Rejane e... faltou mais alguém? Falei todo mundo. A Regiane, a Rejane, Lidiane, Maria Eduarda, pastor Tomás, Adileia. Fiquem todos à vontade. Seja muito bem-vindo. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, né? Em todo tempo Deus é bom. Vamos começar então orando ao Senhor, amém? É um prazer estar aqui, partilhar da palavra do Senhor. Nada mais gostoso do que falar do amor de Deus e estar tendo a participação ao vivo com você que nos assiste. E ter esse privilégio de ter esse grupo conosco aqui, que nós somos da Célula Koinonia. Estamos aqui para poder mostrar para você que tudo muda quando tem Jesus no coração. Vamos orar ao Senhor, amém? Pai, nós te louvamos pela tua presença. Nós te engrandecemos no teu santo nome. Pai, que o Senhor possa fazer mudança, não só no nosso coração que estamos aqui, mas em todos aqueles que estão nos assistindo. E aqueles que virão assistir ainda no futuro, Senhor. Nós colocamos toda a nossa vida inteiramente nas tuas mãos. A melhor coisa que tem, Senhor, é estar junto de ti. É estar com o Senhor. É ouvir o Senhor falar no nosso coração.
é o Senhor tratar conosco e haver mudança em nossas vidas, porque é o Senhor que acalenta o nosso coração, e no meio de turbulência, e no mar revolto, o Senhor está no barco conosco, e nós sentimos a calma do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. E vamos agora participar da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vou abrir a minha Bíblia aqui. O texto que nós vamos estar ministrando vai ser em João capítulo 8, versículo 32. Pode, você que está nos acompanhando, abrir a sua Bíblia e segurar um pouquinho essa Bíblia nessa marcação, em João 8, 32, 31 e 32. Mas um pouquinho antes, nós entrar nesse contexto, que é o foco do que nós vamos falar, tem uma palavra que fala em Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Mais uma vez, certamente o Senhor, o soberano, não fará coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus profetas. Por que esse versículo fala muito comigo e fala com você a partir de agora? Porque há um tempo atrás, na nossa igreja especificamente, há uns 6 anos atrás, já estava acontecendo à nossa volta, no mundo que nos cercam, o trabalhar da igreja em célula. Por que disso? Por que Deus ele trouxe esse contexto há um tempo atrás, sabendo que nós estaríamos vivendo esse contexto do chamado hoje, onde as pessoas estão presas em sua casa sem a liberdade expressa de sair quando quer, como quer e da maneira que quer. E o Senhor, nós vínhamos para o culto no domingo de manhã, de tarde, e as pessoas enchiam os templos, e hoje não podemos ter essa tão liberdade de fazer assim. Mas o Senhor, há um tempo atrás, já nos preparou isso. Porque lá no começo, quando começou a igreja era igreja nas casas. E ao longo do tempo, foi tomando tanta expressão que começou a se fazer o culto no templo. E nós passamos a chamar o templo de igreja. O foco era tamanho que vou à igreja. Aí o Senhor começa a mudar este contexto, sabendo que iria acontecer nos dias de hoje. Ele começa a mudar. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Meu povo tem que entender que eles são a igreja. Nós começamos a entender que a igreja somos nós. E o Senhor começou a fazer a igreja na casa de cada um. Nós começamos a conhecer que a igreja somos nós, que aqui é o templo onde a igreja se reúne. Nós começamos então a ver que o Senhor queria algo sendo ministrado em cada casa. Para que, quando não fosse possível estarmos aqui num grupo grande, que é a igreja que comporta muitas pessoas, você teria acesso à palavra dele, do jeito que ele quer falar com você. Então, é por isso que a palavra nos diz aqui, em Amós, que o Senhor, ele revela os seus planos. Ele revelou os seus planos muito lá atrás, e muito sem entender por quê, muito sem aceitar por que disso, por que daquilo. Porque esse grupo que aqui estão, cada um deles são ministros do Senhor. Cada um deles ministra a palavra, cada um deles conhece a palavra. Onde quer que eles vão, eles ministram a palavra, porque eles são a igreja, onde quer que esteja. Você é a igreja, onde quer que você esteja. Quando nós reunimos no templo, nós reunimos para festejar junto com a igreja. Amém? Então vamos lá em João 8,32. É um texto lindo demais, é um texto que mexe com o nosso coração. E um texto conhecido de todos. João 8,31 fala assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus diz aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecer firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O 32 fala assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Bem, Jesus fala aqui que se permanecer firme nele, firme na palavra, verdadeiramente sereis discípulo dele. É o que o Senhor fala com os discípulos que creram nele. Bem, irmãos, o fato é que nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, nesse tempo chamado hoje, nós temos visto
no contexto histórico do que nós estamos vivendo, só vimos isso acontecer no contexto histórico bíblico. Quem lê a Bíblia sabe de tamanha é a situação que estamos vivendo hoje. Estamos vivendo numa situação onde todos estão fechados dentro do seu lar, com a liberdade limitada, e só dá valor à liberdade quando você a perde. Então nós estamos limitados, e só vimos isso acontecer em contexto bíblico, histórico. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o trabalhar dele ao longo dos tempos, em todo o entorno de cada vida. Deus trabalhando, preocupado com cada vida. Deus trabalhando ao longo dos tempos, mostrando e tornando notório para as pessoas que as pessoas são importantes para Ele. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos Deus trabalhando em minha vida e em sua vida ao longo do tempo, em todo o tempo, se tornando história o fato que nós vivemos hoje e o que vivemos no passado. Em João 8,32, a palavra de Deus diz assim, ó: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Temos aqui uma revelação. Ela foi explicitamente tornado notório em áudio, em vídeo, em vários meios de comunicação, na ocasião que tivemos a eleição presidencial no Brasil. Era uma frase que muitos cristãos já conheciam, não é verdade? E a pergunta é: o que fizemos com esta revelação? Já conhecida por cristãos e por alguns não cristãos. É uma revelação. O que nós fizemos com essa revelação? Essa é a pergunta. O que Deus naquele momento estava dizendo para quem olhava para o Brasil na expectativa de saber quem seria o próximo presidente? O mundo inteiro tinha essa expectativa e olhava para o Brasil. E ao mesmo tempo, Deus também falava para os crentes e para os não crentes brasileiros. Queridos, Deus fala conosco, Deus revela aos seus planos. E Deus tornou notória esta frase, não foi assim por acaso. Deus tornou essa frase notória porque era uma revelação para mim, era uma revelação para você, para nós que somos cristãos e para aqueles que ainda não são. Bem, muitos concordam, outros não, mas preciso dizer isso para você. Como povo, igreja, nós paramos de viver a verdade para simplesmente falar a realidade da palavra para os outros. Poder falar: pastor, o que é isso? Sim. O problema é que quando você fala algo que você não compra, ou quando você vende algo que você não consome, é muito visível, porque há uma diferença grande de quem vive a experiência, de que tem a experiência. É muito notório a verdade quando você não a tem na mão ou só ouve contar esta verdade. Isso é um fato muito explícito na nossa vida. É muito legal falar de coisas bonitas. As coisas bonitas se tornam extraordinárias quando elas são praticadas na minha e na sua vida. Isso é fato, irmãos. A palavra ela foi revelada para mim, foi revelada para você, foi revelada para o mundo inteiro. De repente, se eu tivesse falado: e conhecerão a verdade vos libertará, não teria tanta conotação como foi aquele que havia de ser o nosso presidente como é hoje. O mundo inteiro conheceu essa expressão, conheceu essa frase, conheceu essa verdade, que estava sendo ministrado no coração deles. Nós, coletivo, temos uma maneira assim de achar que absolutamente tudo é para os outros e não para nós. Isso acontece. Queremos simplesmente aplicar para os outros, falar para os outros, tudo para o outro. Nós lemos um texto, pensamos no quanto é excelente para nós postarmos na nossa rede social. Até procuramos no Google os textos para publicar na rede social, textos sobre coragem, sobre oração, vida com Deus, qualquer outro assunto, porque estamos o tempo todo, mesmo que no subconsciente, querendo mostrar para o outro a realidade da verdade. É proibido, pastor, fazer isso? Não, claro que não. Porque quando se conhece a verdade, que a verdade é a palavra de Deus, praticada e vivida na sua vida,
então você é livre. E nós não estamos trazendo proibição, nós estamos trazendo liberdade, libertação. Quando a palavra de Deus, conhecereis a verdade, Ele está falando você, me conheça e seja livre. Muitos nem sabem por que estão presos e em que está preso, mas estão presos. Quando Jesus falou, conhecerão a verdade vos libertará, ele fala no versículo antes, muito claro, que se permanecer nele, permanecer na palavra dele, seria o que? Discípulo dele. Seríamos livres. Quando falamos de algo que experimentamos, a realidade nos transforma primeiro. Eu posso estar com essa xícara na mão aqui e dizer para você que tem água aqui. Mas como essa xícara não é translúcida, você não sabe que tem água. Mas aqui existe água, e quando eu tomo dessa água, eu falo, essa água é deliciosa. Eu experimentei dela, ela transforma-me por dentro. Então, quando Jesus diz, conhecereis a verdade, conhecer Ele é a verdade. Essa era a revelação que estava vindo para mim e vindo para você. E que o Brasil inteiro foi evangelizado com esse versículo. Conheça Jesus e será livre. Bem, quando nós vivemos, nós somos transformados primeiro. Assim, quando nós falamos, não somos, quando nós não vivemos aqui que falamos, não há verdade expressa naquilo que nós estamos tentando expressar. Mas quando você vive, flui de dentro de você, vida daquilo que você está experimentando. Irmãos, quando o nosso presidente falou, e conhecereis a verdade, ele sabia daquilo que ele estava falando. Pode ser que naquele momento ele queria falar sobre o Congresso, sobre o que acontecia lá, sobre o que acontecia aquilo que nossos olhos não viam, mas ele estava proferindo a palavra de Deus, ele proferia a palavra de Deus, ele está trazendo para o mundo cristão e não cristão, que Jesus liberta. Ele estava mostrando para o mundo que estava na expectativa de saber quem que era o próximo presidente, que no Brasil seria uma nação cujo Deus é o Senhor. Ele estava dizendo isso para o mundo. Ele está dizendo para você que nos assiste que você pode ser livre se conhecer a verdade, porque é a verdade que liberta. Então, quando nós vivemos essa palavra dentro de nós, flui de dentro de nós, através da nossa vida, da nossa boca, aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós publicamos, porque nós vivemos primeiro. Queridos, quanto texto lindo tem hoje na rede social. Quantas imagens lindas tem hoje na rede social. Nós vivemos hoje uma enxurrada de palavras que são lançadas aos nossos ouvidos. Mas eu quero convidar você a viver um versículo. João 8:32. Conheça a verdade. Deixa a verdade fazer morada no seu coração. Deixa essa verdade que é Jesus falar assim, olha, eu sou seu Senhor. E quando você falar e expressar algo, sabe o que vai acontecer? Vai fluir de dentro de você aquilo que te libertou, que é Jesus. Queridos, servir a Deus é um privilégio. E eu amo fazê-lo. Porém, isso jamais substitui, ou seja, nunca vai tomar o lugar de orar a Ele, conversar com Ele, ter intimidade com Ele, viver aquilo que eu preciso viver nele. Nós estamos aqui diante dessa câmera. Quantas pessoas estão por trás aqui, fazendo isso acontecer, fazendo esse momento acontecer, para que você fosse alcançado, e você ouvisse, você que é cristão, você que não é cristão, para você ouvir que conheça a verdade, e a verdade vai te libertar. Vivemos momentos turbulentos nos nossos dias, na nossa época contemporânea hoje. Queridos, e quando eu falei que nós adoramos falar a realidade da verdade, mas quando a verdade não é vivida, eu quero falar um exemplo para você. Davi é considerado como para Deus, o homem segundo o coração de Deus. Mas espera aí, Davi é segundo o coração de Deus. Por quê? Foi um homem que errou tanto quanto eu, pecou tanto, mas sabe o que fazia dele ser um homem segundo o coração de Deus? Ele era rápido em se arrepender e falar, Senhor, me perdoa. Eu não abro mão de ter o Senhor dentro do meu coração. Não tire de mim a alegria da salvação.
Esse homem era um homem segundo o coração de Deus e ficou registrada para mim e para você, porque a verdade que eu estou contando para você é uma realidade, mas eu não posso simplesmente contar essa realidade, eu tenho que viver essa verdade dentro de mim. Eu tenho que ser um homem segundo o coração de Deus, com a verdade dentro de mim. Davi foi um exemplo do que a verdade fez nele. Eu tenho que ser exemplo do que a verdade faz em mim. Convido você a não só contar, mas viver a verdade dentro de você, como igreja do Senhor. E nós somos umas células que levamos a palavra, a verdade, às pessoas que não conhecem, nós que conhecemos, que estamos juntos, andando junto. Quantas vezes nós seguramos no braço um do outro, quando um está fraco, a gente levanta ele, nós não deixamos para trás, nós queremos andar junto, nós queremos estar perto, nós queremos conhecer a palavra junto. Querido, nos nossos dias, o arqui-inimigo de Deus tem tentado desfocar o povo escolhido que é a igreja. Eu e você. E nós vamos estar fechando com 2 versículos. Em João 8,32 diz assim, no mesmo capítulo, no versículo 36 fala assim: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Então você vê que Jesus fala que se permanecer firme na palavra, verdadeiramente sereis discípulo. Depois ele fala que conhecerão a verdade que essa verdade você será livre. Será livre. Depois ele fala que em João 36 fala que portanto o Filho, Jesus, vos libertar, de fato vocês serão livres. E em Gálatas, que é o outro versículo, Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5:1 fala assim, texto maravilhoso, que fala assim, abra comigo, é importante você saber. Você já sabe que em João 8,36 fala, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, fala assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Libertou a mim e libertou a você. Jesus te chama para ser livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça firmes. Não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. O que está te escravizando? Irmãos, o que está te escravizando? Jesus te chama para ser livre. E só há liberdade nele. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Esse foi uma frase linda que falou o coração de um presidente de uma nação. Que Deus queria que ele pregasse para o mundo, sem saber que estava pregando para o mundo, que é Jesus que liberta. E Jesus te chama, Jesus me chama, Jesus nos chama para sermos livres nele. E não mais submeter a um jugo de escravidão. Que Deus te abençoe. Vou deixar os irmãos compartilhar com você o que recebeu nessa noite. Amém? Amém. Vocês podem ficar à vontade. O pastor Tomás sempre tem palavras tão pontuais. E essa palavra realmente parece que todas as palavras das últimas células vão sempre se encaixando no final, vai sempre se convertendo para a mesma coisa. Essa palavra do pastor Tomás de conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertar. A Bíblia diz que Jesus falou, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E qual que é essa verdade que vai nos libertar? Se é Jesus, do que Jesus vai nos libertar? E Ele vai nos libertar realmente disso. É do medo, é da miséria, é nesse tempo que está tudo de incertezas. Ele vai nos livrar desse medo de incertezas, desse medo do amanhã. Tantas pessoas com medo, então quer dizer então que para você está tudo bem. Não, eu tenho um Deus que está me guardando, um Deus que está me livrando, um Deus que está me resguardando de tudo. Eu sempre digo que Deus nos favorece. Eu tenho um Pai, é Ele que está me favorecendo, é Ele que está cuidando de mim. E esse versículo que o pastor leu em Gálatas, falando, olha, você tem que se permanecer na palavra, para que você não volte ao jugo, a você ser esse tipo de pessoa que vai sendo levada. Quando você conhece a verdade, a Bíblia diz
como o pastor leu, que você é conhecido como filho de Deus se você permanecer na palavra de Deus. Se você entender que a Bíblia é a verdade de Deus. E Deus é um Deus tão maravilhoso, tão cheio de graça, que Ele traz isso. Olha, se você quer ser reconhecido como meu filho, permaneça nessas palavras. Creia que tudo aquilo que eu estou dizendo para você é bom. Eu sou um Deus bom. Eu sou um Deus que quer o melhor para você. Se você permanecer nas verdades que eu tenho para você, você vai andar em caminhos bons. O seu caminho vai ser aplainado. Por onde você passar, vai ter prosperidade, vai ter provisão por onde você passar. Então, pastor, que palavra animadora. Isso me animou. Foi uma injeção de ânimo nesse começo da semana. E eu quero deixar vocês também à vontade para comentar. Então, fique à vontade, quem quiser. Então, vamos começar por mim. Bom, quando o Geraldinho fez a colocação de que nós conhecemos a verdade e muitas vezes nós ensinamos a verdade, mas a gente não vive essa realidade. Né? E aqui eu fiz uma introspecção aqui e hoje mesmo eu estava comentando com uma irmã que tem dias que a gente acorda e você está pronto assim para, vamos dizer assim, matar um leão. Você acorda, é como se você acordasse já com uma fé reavivada. Você está animado, você está encorajado, você está profetizando sobre todas as coisas. Mas há dias, inclusive foi o dia que a irmã falou assim, eu acordei assim hoje. Eu falei, tem dia que a gente acorda e a gente sente como aquela ovelha que está sendo conduzida para o matadouro. Agora, a irmã falou assim, eu estou assim hoje. Mas é a questão da gente conhecer a verdade e permanecer na verdade. Em João 15:5, Jesus fala assim que sem mim nada podeis fazer. E o que eu tenho aprendido é que mesmo eu conhecendo a verdade, eu preciso viver essa verdade e eu preciso permanecer nela o tempo todo. É a dependência minha de Cristo o tempo todo. Porque tem dias que eu vou manifestar amor, tem dias que vai ter facilidade de manifestar o domínio próprio. Mas tem dias que isso tudo parece que desaparece da vida da gente. Então, é a questão da gente depender de Cristo o tempo todo, permanecer nessa verdade, para que a gente possa viver cada dia a verdade. Né? Glória a Deus pela palavra de hoje. Glória a Deus, né? Como nosso irmão lá estava falando aqui, uma palavra muito abençoada mesmo, muito, animadora, nem animadora, como eu vou falar, uma palavra muito ensinadora, né? João 8:32, diz assim, que o Tomás acabou de compartilhar conosco aqui, então conhecereis a verdade vos libertará. Né? E essa verdade que a gente, como célula, como esse grupo da célula, que é um grupo pequeno, mas um grupo muito bom, né? Que tem que levar essa verdade para as pessoas que não conhecem, né? Levar essa verdade para as pessoas que está procurando conhecer essa verdade. E essa verdade vai estar libertando muitos mesmo através da célula, né? Glória a Deus, Vitor Tomás, pela sua vida. Que se você continua assim nesse despertar do Espírito Santo de Deus, né? E glória a Deus pela sua vida. Amém? Então, como a Adileia disse, muitas das vezes nós conhecemos a verdade, mas não permanecemos nela. E, então, que a gente possa, né, permanecer na verdade que é Cristo e levar através de nós essa verdade que é Jesus para outras pessoas. Glória a Deus, né? Glória a Deus pela vida do nosso líder, que trouxe essa palavra maravilhosa. E o que eu quero deixar é que em tempos tão difíceis, né, que nós permaneçamos na palavra, né? Dias de adversidades todos estamos vivendo, mas a diferença é de como vamos passar por elas, né? Se vamos estar na palavra, né? Se vamos aceitar,
né, estar na palavra mesmo, estar com o Senhor, né, como disse a Edileia, acordar naquele dia de estar disposto a matar um leão, né? Então há essa diferença. Todo o país, todo mundo está vivendo uma diversidade assim muito grande. Então nós temos que saber a diferença de como passar por elas, né? Independente se é um vírus, o que está acontecendo agora, em todos os dias da nossa vida, em toda e qualquer situação. A diferença é se estamos na palavra ou não. Amém? Bom, como a Edileia e a Regiane falou, minha mãe também, a gente conhece a verdade, pratica a verdade, mas muitas das vezes a gente nos deixa levar por coisas bobas, igual a quarentena, a gente deixa levar por isso, coisas bobas do dia a dia. Mas a gente tem que praticar a verdade, continuar na verdade. E é isso. Interessante a gente pensar, a Edileia, aqui na verdade foi uma fala mais em comum, né, da gente, esse mesmo pensamento de, a gente tem um dia que a gente está, pode vir o diabo e o inferno em tudo que a gente mete o pé nele. Agora tem um dia que você está mais moado, assim, a Bíblia na verdade ela diz, olha, vai chegar o dia mau. E foi muito interessante o que a Lidiane falou, que a diferença é, o dia mau vai chegar para todo mundo, mas a forma é qual vai ser a forma que você vai passar por isso. A Bíblia fala muito sobre renovar a mente, sobre você ter uma metanoia. E como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou renovar minha mente? Como que eu vou, num dia ruim, como que eu vou conseguir me animar? É através da palavra. É por isso que o pastor foi tão enfático nisso e de dizer, olha, conheça a verdade. E é essa verdade que vai te libertar desse dia que você está mais moado, que você está mais para baixo. E é muito interessante a gente pensar sobre qual é a importância da gente estar sempre meditando na palavra todos os dias. Em outras células, a gente falou sobre isso, de como você na quarentena se manter firme no tempo da dificuldade, no tempo da crise, não só na quarentena, mas parece que esse é um tema que meio que nos rodeia, está nos rodeando. Você liga a TV, está falando de quarentena, está falando de vírus, você pega seu celular, pode estar falando o que for, mas por trás está falando de vírus. Então, acaba que a gente fica bitolado nesse assunto e você não sabe muito bem o que você vai fazer e só isso. E para você sair um pouco disso, a gente deu essa sugestão em outras células. Se eu não me engano, o pastor Paulo também falou isso, sobre você pegar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Antes de você se conectar com aquilo que está dizendo o mundo, aquilo que o mundo está dizendo a respeito de você, o que é melhor? Eu saber o que o mundo está dizendo de mim, ou saber o que Deus fala sobre mim? Se eu me entender o que a Bíblia está falando de mim, para que eu vou me preocupar? Se Deus está falando que você é mais que vencedor, que por mais que você está vivendo na terra, você é um cidadão dos céus. Quantas vezes falamos sobre isso? Que no céu não há miséria, no céu não há falta, no céu não tem coronavírus. E o embaixador, como a Bíblia diz, que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. O embaixador, ele representa o governo dele naquele país. Se lá, por exemplo, eu sempre conto essa história, que uma vez mostrou no Haiti, quando teve aquele bombardeio, e mostrando, o jornal mostrando tudo destruído, e o carro passando e filmando tudo destruído, lojas, casas, não tinha comércio, tinha nada, tudo destruído, mas no meio daquela destruição toda, tinha uma casa muito bonita, muito imponente, e o repórter perguntou, se eu não me engano, isso passou naquele Globo Repórter, e o repórter que estava filmando falou assim para o cara que vivia lá, falou, olha, eu estou vendo muita destruição, por que existe uma casa só, por que essa casa está tão bonita, e é a única que está de pé? E aí aquele rapaz falou, olha, aqui a gente está em guerra, aqui a gente está em falta, mas aquilo ali é uma embaixada nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eles não têm falta, eles não têm guerra, eles não estão passando dificuldade. Então, por mais que eles estão vivendo aqui, o governo deles não tem falta, não tem miséria. Então, isso é a mesma coisa que a gente. Pode ser que aqui tem falta, pode ser que aqui tem miséria, pode ser que aqui tem coronavírus, tem tudo que está acontecendo, mas de onde a gente vem não tem isso, a gente não precisa se preocupar, porque lá é onde vem provisão. Nossa provisão não vem da terra, nossa provisão vem dos céus, amém? Alguém mais quer? Pode ficar à vontade. É lindo quando a gente desperta para conhecer a palavra e sabendo que a palavra que nos liberta.
E nós entendemos que o Senhor quer libertar não só um homem, uma mulher, quer libertar toda uma nação, todo mundo. E quando Deus nos olha, Ele nos olha na lupa de Jesus. E quando Ele falou assim, vocês são o meu povo, né? Eu escolhi vocês, eu dei o meu filho por vocês. E essa verdade que eu quero que vocês conheçam é quando Ele fala assim, vocês que são o meu povo, esses que estão aqui representando o povo do Senhor, a palavra de Deus diz assim, vocês que chamam pelo meu nome, vocês, que eu te dei um nome, e esse nome que serão conhecidos entre vocês é Jesus. Se vocês que clamam pelo meu nome, se vocês humilhar, se você orar, se você se arrepender dos seus maus caminhos e tornar as pessoas também a se arrepender dos seus maus caminhos, Ele fala assim, ó, eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Essa é a verdade que eu te convido também a conhecer. Deixa o Senhor te libertar para sarar a sua terra. A terra pode ser o mundo, pode ser a sua nação, o seu estado, a sua cidade. Mas o seu coração é a terra que Deus quer alcançar. Seja liberto no Senhor em nome de Jesus. Amém. Semana passada, a gente já está caminhando para o final, se alguém já também quiser dar os seus últimos adendos. Semana passada, o Plínio ele pregou e ele leu, falando em Amós, que Deus falando para o profeta, dizendo, olha, fique tranquilo, a profecia ela vai se cumprir. Não pode estar tudo acontecendo. A passagem, o livro de Amós é bem pequeno, e o Plínio deu uma pincelada em todo o livro de Amós, e estava tendo caos, estava tendo destruição, então o profeta se levantou para clamar pela nação. E a Bíblia diz que Deus diz, olha, fique tranquilo, o que eu disse vai acontecer. Aquilo que eu prometi a respeito da sua nação vai acontecer. É esse tipo de verdade que a gente tem que se agarrar. É sabendo que pode estar tudo dando errado, mas a gente tem uma palavra de um Deus que está dizendo, olha, fique tranquilo, vai acontecer. Provisão está chegando, a salvação da nossa nação está chegando. Eu vi uma figurinha na internet, talvez vocês até viram isso também, que era uma figurinha de um papo entre Deus e o diabo. Não sei se vocês viram essa. E aí, o diabo falando, olha, eu fechei as igrejas tudo. E aí Deus estava falando, não, você não fechou as igrejas, você abriu uma igreja em cada lar. A nossa visão da nossa igreja sempre foi essa, através das células, espalhar, sabendo que isso aqui é só um espaço físico da gente estar junto. Mas aí onde você está aí na sua casa, talvez aí no seu trabalho, onde é que você vai ouvir essa mensagem? Onde você estiver e construir um altar de adoração, aí é a sua igreja. Você é a igreja, você é a habitação de Deus. Onde você estiver aí ouvindo essa mensagem, é nesse lugar que se você levantar suas mãos, clamar, Deus, eu te clamo, venha a meu favor, Ele vai estar aí, onde você estiver, talvez sozinho, talvez em grupo, no coletivo, mas onde você estiver e clamar ao Senhor, Ele vai trazer provisão para você. O pastor Tomás leu agora, falou sobre 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos teus maus caminhos, a Bíblia diz, olha, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e vou sarar a sua terra. Deus está mostrando tudo. Se tem um problema, me clama que eu vou dar a solução. Deus está dando os 3 passos. Houve problema, clama, tem solução. Se tem problema, clama, tem provisão. É só a gente conhecer a verdade, né, pastor? E é esse tipo de verdade que vai nos libertar. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer a todos vocês. Eu queria pedir que o pastor Tomás orasse para encerrar. Antes dele orar, porque eu já vou pedir que você já nos abençoe e abençoe também as pessoas que estão em casa. Eu quero compartilhar, falar com você, que você compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas, pessoas que estão precisando crescer em fé, talvez pessoas de tantos lugares, a gente tem pessoas de outros países ouvindo essas mensagens, então compartilhe com o maior número de pessoas. Todas essas mensagens estão nas redes sociais da igreja, seja lá no YouTube, você pode acessar todas as mensagens, no Instagram ou no Facebook, compartilhe com o maior número. Nossa igreja
ela está fechada no espaço físico, mas nós estamos continuando trabalhando como igreja. Você pode estar aí mandando mensagem, olha, eu quero dizer sim para o Senhor, ou eu quero receber um aconselhamento. Nós temos pastores que vai te aconselhar e você vai ser fortalecido nesse tempo de quarentena. Eu quero te fazer um convite, na próxima quinta-feira, na verdade, durante esse período de reclusão, toda quinta, às 19h30, nós temos o nosso culto aqui, nosso midweek, nosso meio da semana, onde você recebe mais uma injeção de energia para você aguentar a semana, para você receber palavras que vão impactar o seu coração. E no domingo, às 18 horas, nas mesmas redes sociais, nós temos nosso culto de celebração, onde nós festejamos e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? Pastor, eu queria antes de tudo, agradecer a todos vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. Deus abençoe. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. E a gente orando ao Senhor, gostaria de lembrar os irmãos uma situação simples e clara. O Senhor falou para Jeremias, para o profeta Jeremias, e Ele fala para você. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês. É o Senhor que fala. E por isso nós vamos orar. Ele fala assim, ó, plano de prosperar. E não lhe causar danos. De lhe dar esperança e também de dar um futuro. Ele fala assim, então vocês clamarão a mim. Virão a orar a mim e eu ouvirei. Vocês me procurarão e acharão quando me buscar de todo o vosso coração. Por isso precisamos conhecer a verdade. E diz assim ainda, eu deixarei. Veja Deus falando comigo, com você. Eu deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor, em que podemos ter a liberdade de falar e expressar ao Senhor para todos aqueles que nos assistem, aqueles que virão ainda assistir, e por nós, aqueles que estão presentes aqui, e para aqueles que trabalharam para fazer acontecer este evento, onde a palavra do Senhor seja promulgada, seja declarada, seja levada a muitos. Nós te louvamos, Senhor. Que seja o Teu nome engrandecido, exaltado em todo o tempo. Que seja o Teu nome, Senhor, glorificado em cada coração, em cada lar. Pai, em nome de Jesus, que cada smartphone, que cada computador, que cada tablet, tudo aquilo que o Senhor nos deu, foi o Senhor que nos deu, seja, Senhor, usado para ministrar a Tua palavra, Senhor, seja ministrado para levar o Teu evangelho, seja ferramenta, Senhor, onde as pessoas ouvirão e entenderão e conhecerão a verdade. Pai, abençoa o Teu povo, abençoa esta nação, abençoa esta igreja, Senhor, te clama, abençoa as pessoas que estão propondo de joelhos, Senhor, clamando ao Senhor, para que haja solução no problema delas. Pai, eu apresento ao Senhor cada pedido neste momento, Senhor. Pai, eu me despeço aqui de cada um em oração, Senhor, e dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja todos os dias no coração de cada um, e a comunhão do Espírito Santo de Deus nos envolva em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém.